Lição 12. 22 de setembro de 2024. O banquete de Ester, denúncia e livramento. Texto áureo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Provérbios capítulo 21 versículo 1. Verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Leitura bíblica em classe. Ester capítulo 7 versículos do 1 ao 10. Vindo, pois, o rei com Amã, para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então, respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então, falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então, Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé, para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então, disse o rei: porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então, disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falará para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então, disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, o furor do rei se aplacou. Comentário. Introdução. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Ester. Palavra-chave: denúncia e livramento. E, o banquete e a denúncia. 1. A instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo, saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Susã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Ester. Amã estava, certamente, muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. 2. O banquete do vinho. O banquete para o qual Ester convidou Assuero é chamado de o banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Havia expressa proibição para os sacerdotes numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. 3. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Ester comparecer em sua presença correndo risco de morte, e, no primeiro banquete, ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo.
Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Ester? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Ester se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Ampliando o conhecimento. No segundo banquete, para o qual Ester convidou o rei e seu vizir Amã, outra oportunidade lhe foi dada para realizar seu tão importante pedido. Ela o fez com palavras que trouxeram fúria e perturbação ao rei, e terror ao coração de Amã. Na sua resposta ao monarca, ela se identificou pela primeira vez como pertencente à raça condenada dos judeus, sem realmente usar esta palavra, e pediu que sua vida e a de seu povo fosse poupada. Estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Amplie mais o seu conhecimento, lendo o comentário bíblico Beacon, Josué a Ester, volume 2, editada pela CPAD, p. 554. Segunda, a fúria do rei contra a injustiça. 1. A revelação do plano. Ester detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da de seu povo, os judeus, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Ester fez ver ao rei o absurdo do plano, que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos, ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Ester disse que não incomodaria o rei. 2. Quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba, em detalhes, tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou, então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Ester era judia. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Ester. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força, no estilo ou ele, ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. 3. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda a firmeza, Ester respondeu ao rei, cara a cara com Amã: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Deus nos capacita, no momento certo, a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Ester não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Ester, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. Terceira, o grande livramento. 1. A história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 covados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? 2. Os ventos mudaram.
Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder às vezes impera um certo de sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Harbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora, soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer, aquele que falará para bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Conclusão: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde quanto mais do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou, de forma implacável e cruel, a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nosso coração de toda a maldade. Revisando o conteúdo. 1. Como foi a atitude de Ester diante de Assuero e Amã? Ester se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando mal a Amã. 2. Qual a reação do rei diante da revelação do plano de extermínio do povo da rainha? De surpresa ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Ester era judia. 3. Seria razoável que Assuero não conhecesse detalhes de seu próprio decreto? Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba, em detalhes, tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. 4. Como Assuero interpretou a atitude de Amã, de se lançar sobre o leito da rainha? O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. 5. Como se deu o fim de Amã? Aborna soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer, aquele que falará para bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou.